Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Dando prosseguimento à leitura do Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 19, papel dos médiuns, ou papel do médium nas comunicações, e dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns, item 225, na parte 2. Na leitura anterior, Erasto e Timóteo nos explicaram que todas as comunicações espirituais são feitas através do pensamento. Que o pensamento é uma forma de vibração que se irradia e propaga pelo fluido universal. Seu alcance, dependendo da elevação do espírito, pode ser ilimitado. Nós também podemos irradiar nossos pensamentos e sentimentos nesse mesmo plano de vida em que nos encontramos ou para os planos espirituais elevados, através do nosso pensamento e vontade. Jesus, no entanto, sabia que nem sempre conseguimos atingir um estado de elevação espiritual suficientemente forte para lançarmos esses pensamentos, sentimentos, intenções na forma de uma irradiação, de uma oração potente. E por isso nos deixou uma dica importante que se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 20, e que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. A oração torna-se potencializada quando feita em conjunto. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 15, torna ainda mais compreensível esse ensinamento quando ele explica, abre aspas, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Fecha aspas. Portanto, quando oramos em grupo, em uníssono, estejamos fisicamente juntos ou mesmo distantes, nossos pedidos se juntam, ganhando força, potência e chegam até onde queremos, até onde se encontra Jesus. Então vamos iniciar a leitura do item de hoje. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior esteja desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondentes a esse pensamento, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou mecânico. É por isso que, apesar de diversos espíritos se comunicarem através do médium, os ditados por eles recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo. Porque, embora o pensamento não seja absolutamente dele, o assunto não se enquadre em suas preocupações habituais, o que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma, ele não deixa de exercer sua influência na forma, dando-lhe as qualidades e propriedades características da sua individualidade. Então, disso se conclui que um espírito superior irradia seu pensamento através do fluido universal com uma enorme potência, como se fossem raios de luz brilhantes, fulgurantes, que atravessam as mais longas distâncias e chegam
ao médium. Mesmo que esse médium tenha seu grau de elevação espiritual ainda pouco desenvolvida e sua capacidade receptiva seja comparada a, digamos, um minúsculo radinho de pilha, mesmo assim ele irá receber a mensagem perfeitamente. Embora muitas vezes não tenha condições de entender essa mensagem, ela passará ao seu cérebro, que irá processá-la, encadeá-la, elaborá-la para transmiti-la de acordo com as características de sua individualidade e capacidade. Seja pela psicofonia, seja pela psicografia, não importa de que forma vai ser. Prosseguindo. Opa! É precisamente... deixa eu acertar aqui. É precisamente como quando olhamos diversos lugares através de binóculos coloridos, de lentes brancas, verdes ou azuis. E embora os lugares e objetos vistos pertençam ao mesmo trecho, mas tenham aspectos inteiramente diferentes, aparecem sempre com a coloração dada pelas lentes. Melhor ainda, comparemos os médiums a esses botijões de vidro com líquidos coloridos e transparentes que se vêem nos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como focos luminosos voltados para certos trechos de paisagens morais, filosóficas, psicológicas, iluminando-os através de médiums azuis, verdes ou vermelhos, de maneira que os nossos raios luminosos tomam essas colorações. Ou seja, obrigados a atravessar vidros mais ou menos bem lapidados, mais ou menos transparentes, o que vale dizer médiums mais ou menos apropriados, esses raios só atingem os objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração ou a forma própria e particular desses médiums. Então, depois de receber a mensagem do espírito comunicante, todas as capacidades do médium entram em ação para filtrar e transmitir a mensagem recebida. Como ser humano encarnado que é, igualzinho a todos os demais seres humanos, o médium também tem seus filtros que estão relacionados com o seu entendimento intelectual, bem como suas emoções, seus sentimentos e sua vontade. Todos esses filtros estão de acordo com o grau do seu desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Então, trocando em miúdos, isso quer dizer que essa mensagem será passada por esses filtros para em seguida ser psicografada ou psicofonada. Para facilitar nossa compreensão, Timóteo e Erasto comparam didaticamente a mensagem como uma luz brilhante e pura que parte do espírito superior, passa pelo cérebro do médium, representado por esses filtros de lentes coloridas, antes de atingir os objetos que o espírito superior deseja iluminar. Algumas lentes podem ser azuis, outras vermelhas, etc. Umas são bem lapidadas e cristalinas, outras foscas e pouco límpidas e transparentes. E assim, o mesmo conteúdo, a mesma mensagem lúcida, cristalina, dependendo do médium, chegará ao papel de forma diferente. Vejamos, a visão, a compreensão de mundo de alguém cujas lentes são de antipatia, preconceito, ódio, separatismo,
é diferente da visão do mesmo mundo visto por outra pessoa com lentes de simpatia, compreensão, bondade, caridade, amor. Enquanto ainda nos encontrarmos em processo evolutivo, para que consigamos compreender bem um fato, uma notícia, um acontecimento, uma mensagem recebida, devemos ajustar as nossas lentes, olhar com outros olhos, remover preconceitos, rancores e, sobretudo, desenvolver as virtudes da nossa alma. Só assim poderemos compreender as reais emoções e sentimentos contidos numa paisagem, num objeto e, sobretudo, nos espíritos humanos, encarnados ou desencarnados. Vamos citar mais uma vez Exupéry, que disse: o essencial é invisível aos olhos. E é a partir desse olhar, cada vez mais isento de imperfeições, é que poderemos ver o essencial, o fundamental que está por trás das coisas, ajudando assim o indivíduo a se melhorar, a se consertar, a reerguer o seu mundo. E agora vamos para a parte final da leitura. Enfim, para terminar com mais uma comparação, nós, os espíritos, somos como os compositores de música que, tendo composto ou querendo improvisar uma área, só dispõem de um destes instrumentos: um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou um apito comum. Não há dúvida que com o piano, com a flauta ou com o violino, executaremos a área de maneira satisfatória, embora os sons do piano, do fagote ou da flauta sejam essencialmente diferentes entre si. Nossa composição será sempre a mesma nas diversas variações de som. Mas se dispomos apenas de um apito comum, ou mesmo de um sifão de esguicho, eis-nos em dificuldade. Aqui, os espíritos se comparam a um compositor, obrigado a criar uma obra clássica para apenas um instrumento musical. Se ele for grande e complexo como um piano, a composição poderá expressar e despertar muitas emoções humanas. Mas, se for simples e restrito, como um sifão de esguicho, é uma gaita baratinha, conforme a tradução de Herculano Pires, ou um sino, aí a composição, por melhor que seja, vai ficar extremamente empobrecida. O médium é, conforme a comparação dos espíritos, um instrumento. Bons médiuns são comparados a um piano, um violino. Médiuns comuns, muitas vezes, são apenas como uma gaita de 2 notas. Cada um transmite de acordo com suas possibilidades a mensagem do espírito ou a genialidade musical do grande compositor. Além disso, as mensagens espirituais elevadas, assim como as composições inspiradas, são sentidas por aqueles que as ouvem, pelo público em geral, de forma própria, particular, de acordo com as suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais. Então tem quem compõe, quem transmite e quem ouve. Isso nos faz lembrar de Beethoven, que compôs a Bagatela para piano número 25 em Lá menor, também conhecida por Für Elise, para um instrumento, o piano. A sensibilidade e beleza
das notas, a simplicidade da primeira parte dessa obra fez com que ela se tornasse uma das melodias mais populares em todo o mundo. Quem já teve a oportunidade de apreciá-la na sua totalidade, especialmente em uma sala de concerto, sabe como ela é encantadora. Infelizmente, muitas pessoas só a conhecem na sua forma mais tosca e irritante, como música de fundo para espera telefônica, ou como aqui em São Paulo, a música do caminhão de gás. Ainda bem que os espíritos superiores, os grandes compositores e todos os que procuram transmitir conhecimento e arte continuam, à guisa da parábola do semeador, semeando as boas sementes, esperando que algumas delas caiam em terreno fértil, multiplicando por 30, 60 e 100 a colheita. Aí terminamos a leitura do item 225, parte 2. Na próxima semana, se Deus permitir, continuaremos com a leitura desse mesmo item 225 na parte 3. Que a paz de Jesus continue com todos nós, agora